Antes de falar de empatia, que é alguma coisa que nós lidamos com o outro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O quão vocês se conhecem, de fato? O que vocês sabem de vocês? Fica aqui uma reflexão. O que vocês sabem de vocês? O que vocês querem da vida? Para onde que vocês estão caminhando? Porque para falar de empatia, está ligado em falar de uma condição atrelada ao outro. Mas antes disso, é preciso que você saiba de você. Eu quero deixar isso como um pré-requisito, como uma análise, como uma verificação, né? Para vocês poderem perceber que conhecer a si mesmos é muito importante, é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente não conhece nem a nós mesmos, nós queremos conhecer os outros, nós queremos saber a respeito dos outros, nós queremos compreender os outros. Se nós não nos compreendemos também, nós não conseguimos entender a nossa jornada. Então é importante que nós consigamos, possamos e nos esforcemos para entender onde é que nós estamos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, como estamos fazendo, entender a nós mesmos. Essa é uma situação preambular para saber de empatia. Entrando especificamente na empatia, empatia não é entender o outro. A gente fica achando de uma maneira inadequada que empatia é entender o outro, colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Ah, eu tenho empatia porque eu consegui me colocar no lugar do outro. Ninguém nunca consegue se colocar no lugar do outro. Toda dor e todo lugar, ele é individual. A dor é individual. A forma com que você sente, que percebe isso, é individual. Você não consegue fazer isso. Você pode se esforçar, mas você não consegue. É uma falácia dizer que você consegue se colocar no lugar do outro. A empatia não tem nada a ver com colocar-se no lugar do outro. A empatia tem, sobretudo, a ver com a tentativa de compreender o lugar do outro. É uma tentativa, é um esforço. A empatia é um esforço em compreender o lugar do outro. E por esse esforço, você já está fazendo muito. Porque a maioria das pessoas não querem nem saber do outro. Elas só querem saber de si mesmas. Elas não querem saber do outro. Às vezes, quando você diz assim, eu tenho um filho de 19 anos, o outro diz falar, o meu tem 20. Ah, eu sou aquariano, o outro fala assim, ah, eu sou libriano. As pessoas, elas estão pouco dispostas a ouvir, e se elas estão pouco dispostas a ouvir, é óbvio que elas não estão dispostas a se colocar no lugar do outro com o esforço de entender o outro, porque ninguém se coloca no lugar do outro. É o esforço de entender a posição do outro. Isso é empatia. Eu queria contar, exemplificar isso de alguma forma. Às vezes, eu já vi isso muitas vezes, tá, acontecer, as pessoas, morre uma pessoa, um ente querido, morre alguém muito próximo, uma pessoa, um filho, por exemplo, e as pessoas viram para as outras num determinado momento e falam, eu te entendo. Isso é a coisa mais falaciosa que eu já vi. Não é possível entender. Não é possível. O que é possível, de fato, é esforçar-se para compreender aquela circunstância. Mas você jamais vai entender, você jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque as dores, os sentimentos, as angústias, elas são muito próprias, muito únicas. Não é possível esse tipo de compreensão. Não é possível se colocar no lugar do outro. Isso a gente vê com uma frequência muito grande. As pessoas falam assim, ah, eu sei o que você está passando. Não sabe não. Se esse eu sei o que você está passando é uma tentativa de dizer, eu estou me esforçando para entender o que você está passando, ok. Mas se for uma tentativa de dizer exatamente que eu sei o que você está passando, é algo falacioso. Mas também eu estou querendo dizer isso aqui apenas para que nós nos situemos, apenas para que nós consigamos entender isso. Nos relacionamentos, as coisas acontecem assim. As pessoas reclamam de determinada coisa ou elas solicitam a sua atenção para determinada coisa e você diz, ah, eu te entendo, eu sei, eu me coloco no seu lugar. Não. Nos relacionamentos, empatia não é colocar-se no lugar do outro. Empatia é esforçar-se para compreender a posição do outro.
E eu estou falando de empatia porque empatia tem tudo a ver com relacionamento. Por isso eu estou falando de empatia. Falando de uma maneira genérica primeiro e agora voltado especificamente para o relacionamento. Relacionamento de casais, né? Entre casais. Porque há sempre uma reclamação, há sempre algo a ser dito nessa história. As pessoas sempre querem que a gente compreenda determinadas situações e nós sempre queremos compreender as nossas próprias situações. Nós só temos ouvidos para as nossas coisas. Nós não temos ouvidos para coisas dos outros. E a empatia é exatamente isso. O esforço para compreender o outro. O esforço para entender a situação do outro. É muito mais esforço do que o entendimento de fato. Nos relacionamentos isso é muito importante porque esse esforço pode ser recompensado com a admiração do outro. Se o outro percebe que você está se esforçando de fato para compreendê-lo, ele vai te entregar um sentimento de gratidão enorme, porque ele percebe que isso é um esforço. Ele vai perceber. E com essa sua capacidade de tentar não se colocar no lugar do outro, porque a gente sempre erra também, olha eu errando aqui. Essa capacidade de esforçar-se em entender o outro, os relacionamentos crescem, os relacionamentos amadurecem, eles se tornam melhores. E aí a gente dá um outro salto dentro do relacionamento, no sentido de colocar-se, de esforçar-se para estar no lugar do outro e dar a ele aquilo que ele precisa, o acolhimento necessário naquele momento. Essa é a tentativa. Quando eu digo que nesse curso eu vou voltar à base desse curso, a base desse curso é agir como mulher e pensar como homem. Mas se você só consegue isso de fato se você se esforçar para compreender uma situação alheia, a situação do outro. E quando você compreende isso no esforço, ou melhor dizendo, quando você se esforça em compreender isso, você dá um passo à frente. E esse passo à frente significa muito, significa ter um relacionamento melhor, significa ter um relacionamento de qualidade, significa ter uma relação construída em bases sólidas. E daí você dá um passo à frente. É muito importante que vocês tenham isso no horizonte. As pessoas, de um modo geral, como eu já disse, elas não estão dispostas a ouvir o outro. Elas só têm olhos para o próprio umbigo. Quem se esforça em entender a condição do outro, sai na frente. E dentro especificamente do nosso assunto do relacionamento, sai na frente 2 vezes. E linkando isso com a ideia do curso, que é pensar como uma mulher e agir como um homem, você potencializa essa condição que o curso está lhe entregando. Essa é a contribuição de hoje, tem muito assunto ainda por vir, outros assuntos complementarão este assunto, mas por hora vamos ficar por aqui. Grande abraço.